Oi pessoal, eu sou a Rose. Aqui no canal eu compartilho as minhas experiências, os meus aprendizados no caminho da expansão da consciência, o autoconhecimento. E o que eu mais estou compartilhando aqui é o conhecimento sistêmico. Eu estudo vários mestres, eu estudo várias técnicas porque eu me abri para o novo e eu abri mão de ser preconceituosa, tá bom? Então, o conhecimento sistêmico foi apenas a escolha que eu fiz do compartilhamento mais profundo, porque é onde eu aprofundei e estou aprofundando os meus estudos, tá bem? Então, no vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre maldições familiares, tá bem? Então, eu já inicio dizendo o seguinte: não é correto, e isso, claro, é o meu pensar. Eu penso que não é certo colocarmos os problemas que aconteceram dentro do nosso sistema familiar como maldição familiar num sentido pejorativo, tá bem? Bert Hellinger nos ensinou que as maldições familiares são como elos de uma corrente que vão se passando de geração em geração. Mas Bert Hellinger, quando ele ensinava sobre as maldições familiares, ele jamais utilizou tal expressão de forma pejorativa. Não. O mestre jamais fez isso. Mas eu vejo muitas pessoas hoje em dia, dentro do meu próprio sistema, colocando os problemas, as tristezas e as dores experienciadas pelo sistema familiar como maldição, no sentido de isso precisa ser excluído de mim. Existe uma maldição dentro do nosso sistema familiar, uma maldição na nossa família, no sentido de como se aquilo precisasse ser excluído. E é aí que reside o perigo. Porque, gente, dentro do nosso sistema familiar, existem forças poderosas agindo, atuando. Essas forças, elas não buscam por culpados e nem analisam inocentes. Essas forças poderosas agem porque alguma ordem das ordens do amor foram desordenadas, que é o pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia. Então, o sistema familiar, essa força poderosa, essas forças poderosas, elas vão agir em busca de uma compensação. Uma compensação no sentido de algum membro foi excluído, né? Talvez algum membro tenha sido excluído do sistema em algum momento, não quer dizer que é agora, nessa geração, pode ter sido em qualquer outra geração. Essas forças, elas agem quando a hierarquia foi desrespeitada, né? Quando os que vieram antes, os que nos antecederam, foram desrespeitados, ou seja, quando a gente tomou as dores deles, por exemplo. Estou resumindo porque essas questões das dinâmicas ocultas e as ordens do amor são bastante profundas, não é em um vídeo de 10, 15, 20 minutos, nem em 2 horas que eu conseguiria explicar, né? E então acontece um desequilíbrio dentro do sistema familiar. E o sistema familiar, essas forças poderosas, elas vão agir, a grande alma, como ensinou Bert Hellinger, vai agir para que as ordens do amor sejam reordenadas, para que o tecido familiar seja reconfigurado, tá bem? Então, é fato que existiram maldições dentro do nosso sistema familiar. É fato que, como ensinou o grande professor Bert Hellinger, que as maldições familiares são como elos de uma corrente, que elas vão se passando de geração em geração? Sim. Mas eu, enquanto membro de um sistema familiar, não devo achar que eu vou extirpar isso de mim, que eu vou excluir isso de mim. Não. Eu precisei, e aqui eu trago a minha experiência própria, eu precisei integrar as maldições, integrar as sombras, a escuridão que existia dentro do meu sistema familiar, aquelas com as quais eu estava emaranhada. E o que eu fiz ao integrar? Eu ressignifiquei. Então, eu curei e ainda sigo curando em mim tudo que de ruim aconteceu dentro do meu sistema familiar. Então, eu integro e ressignifico, porque não é possível excluir
da minha vida, do meu sistema familiar, o que aconteceu. As memórias, as energias, as vibrações estão dentro do meu sistema familiar, elas fazem parte. O que eu fiz foi adquirir conhecimento, foi ser constelada, para entender as dinâmicas ocultas que estavam agindo na minha vida e que atuam dentro do meu sistema familiar e que maldições eram essas com as quais eu estava entrelaçada, né? Que foram passadas de geração em geração até chegar em mim. Então, com todo amor e respeito, eu ressignifiquei e sigo ressignificando porque é muita coisa. E eu estava carregando muita coisa do meu sistema, por uma lealdade invisível, por um amor cego, um amor fora da ordem. Não posso eu, uma pequena, no sentido de que eu vim bem depois dos meus pais, que também são meus antepassados, e de todos os outros que vieram antes deles. Eu estava carregando dores da minha vovó, da minha mãe, de meu pai, de tantos outros membros. E quando eu fazia isso, quando eu carregava essas dores, essas maldições de sofrimentos, dos mais variados, eu violei a hierarquia, eu violava a hierarquia, me colocando como grande, me colocando lá atrás do meu papai, da minha mãe, atrás da minha vovó. É muito amor? Sim, é um amor cego, fora da ordem, porque, volto a dizer, eu tenho que me colocar no meu lugar de pequena. Não posso eu querer assumir as dores, os sofrimentos daqueles que vieram antes. Quando eu fazia isso, eu retirava a força dos meus pais, da minha vovó. E se eu retiro a força daqueles que vieram antes, eu não recebo força. A energia da vida não passa por eles para chegar até mim. Eu interrompi o fluxo do amor. E por isso a minha vida estava tão pesada, literalmente o meu corpo físico estava demonstrando esse sofrimento. Porque estava muito pesado, eu estava sobrecarregada de matéria escura, como diz o professor Hélio Couto, né? Tudo estava grudado em mim, no meu corpo físico, espiritual e já manifestando no físico, né? Mas porque eu estava carregando essas maldições, volto a dizer, que foram passadas de geração em geração, os sofrimentos das mulheres da minha família, dos homens da minha família. Uma pequena querendo carregar as dores de todo um sistema familiar. Tá? E aí é claro que a vida fica muito difícil. Mas eu aprendi que é com amor que eu deveria fazer esse movimento de devolver para os meus pais, para os meus antepassados, tudo aquilo que pertencia a eles e ficar comigo apenas com o que é meu. E dizendo a eles que eu seguiria meu próprio destino fazendo algo de bom, nem melhor e nem pior, apenas diferente. E que eu seria feliz em honra a eles, que eu faria algo de bom da minha vida em honra a eles, em honra a meu pai e minha mãe pela vida que me deram, agradecendo pela vida, e em honra a todos os membros do meu sistema familiar que me antecederam, que trilharam o caminho até aqui para mim. Hoje, nos dias atuais, a ignorância é uma escolha. Hoje, nós temos acesso aos mais diversos tipos de informação, tanto é que precisamos filtrar para não colhermos informações erradas, né? Mas, na época dos nossos antepassados, tudo era treva, né? Tudo era treva, escuridão. Os nossos antepassados, eles eram controlados por meio do medo. E esse medo que controlava os nossos antepassados foi passado de geração em geração até chegar a mim, até chegar em você. Eu tinha muito medo de tudo. Não era um medo meu. Eu ainda estou trabalhando com medo? Sim, o medo, na verdade, é uma coisa que não existe. O medo é uma coisa que implantaram em nós para nos controlar. O medo é uma coisa que implantaram no sistema de crença dos nossos antepassados. É um paradigma. Como diz o professor Marcos Trombeta, que eu amo de paixão, eu estava vendo um vídeo dele hoje e ele disse: você vê o medo indo comprar pão na padaria? Não, né? Tudo isso para dizer de forma simbólica que o medo não existe. De fato não existe, mas se pararmos para pensar no tempo dos nossos antepassados, e ainda hoje em dia fazem isso conosco, eles eram controlados por meio do medo, né? Seja o medo religioso,
o medo que o sistema político utilizou e utiliza para controlar a nação, a população, né? Então, como a população vivia na escuridão, nas trevas, não tinha acesso à informação, o que isso quer dizer? Que lá na época dos nossos antepassados, o que chegava neles, para eles, era tomado como verdade. E era o que os poderosos colocavam? Medo para controlá-los. E esse medo, e aí eu vou colocar essa maldição do medo, foi passada de geração em geração, dentro do meu sistema familiar e aconteceu no seu também, até chegar em mim, até chegar em você. É uma maldição? O medo é que foi passado de geração em geração. Então, cabe a mim agora, que tenho acesso ao conhecimento, que por mais que hoje em dia, quem está acima de nós nessa cadeia, tenta nos controlar pelo medo, basta a gente pesquisar, buscar, que a gente encontre a informação. Eles já não conseguem mais nos manter aprisionados no medo. Só é aprisionado pelo medo quem quer. Entende? Por isso que eu digo que a ignorância hoje é uma escolha, diferentemente do que acontecia no nosso sistema familiar na vida dos nossos antepassados, tá bem? Então, para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, o que eu faço com essas maldições passadas de geração em geração? E aqui eu falei especificamente do medo, a título de exemplo apenas, pode colocar qualquer outra coisa que você acredite que seja uma opção. Eu integrei e não tomei como meu. Antes eu tomava como meu, por isso a minha vida estava pesada. Mas eu aprendi a ressignificar com amor e com respeito. Os meus antepassados não falaram, filha, carrega esse medo, carrega esse sofrimento do sistema familiar inteiro sozinha. Não. Os nossos antepassados não querem que a gente carregue nada de sofrimento deles. Eles querem que a gente seja feliz e que a gente faça tudo o que eles não puderam fazer. Que a gente acesse esse conhecimento que a gente pode agora e faça diferente deles e sempre honrando-os. Não podemos ser ingratos no sentido de acharmos que nascemos do repolho e que ninguém trilhou essa jornada até aqui para nós. Que ninguém viveu nas trevas, que ninguém foi aprisionado pelo medo, que ninguém passou fome, que ninguém sofreu com doenças, que ninguém passou por escravidão e por guerras. Eu estou falando dos membros do nosso sistema familiar, tudo que eles experienciaram para que eu estivesse aqui hoje, para que você estivesse aí hoje, tendo acesso à internet para ser livre, para ter acesso ao conhecimento até de forma gratuita, para ser livre, é uma escolha. Tá bom, gente? Então, com relação às maldições familiares, vamos integrar e ressignificar, honrando a todos aqueles que vieram antes de nós, tá bem? Eu finalizo aqui o meu vídeo. Para você que vai assistir esse vídeo, se ficou com dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Eu tenho o maior prazer de falar sobre isso. Tenho meu Instagram também, pode interagir lá comigo. Eu estou à disposição, porque eu vou falar para vocês. Eu tenho muito conhecimento de vida. Eu tenho experiência prática sobre maldições familiares, sobre emaranhamento sistêmico, experiência prática. E tenho conhecimento técnico porque eu fui estudar constelações sistêmicas, me tornei consteladora e estou concluindo uma pós-graduação em constelação sistêmica integrada, porque eu amo esse conhecimento e porque ele transforma vidas. Transformou a minha e segue transformando. Essa filosofia de vida pode mudar a sua vida também, tá bom? Um abraço de luz. Que Deus Pai, Mãe, Divina Consciência abençoe a todos vocês. E eu fico à disposição. Um beijo.